E agora é a vez de ouvirmos o senhor Marco Vasconcelos. Por favor, nossos aplausos a ele mais uma vez. Obrigado. Alô. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui aos coordenadores do evento pela oportunidade de nos ter, né? Eu represento a Cagem Consultoria, que é uma empresa dedicada a conhecimento aplicado à gestão. É um dos patrocinadores também do evento, já desde o início. E o tema que foi designado para nós abordarmos hoje é a questão da produtividade, né? Eu tive aqui ontem com vocês de manhã e vi as palestras aí da Nielsen, do pessoal da IMS, falando de varejo, né? É um monte de dados de comportamento, estatística, média, desvio padrão. Eu estou notando que realmente vocês estão recebendo um volume de informação, né, de dado muito grande, né? Não dá nem para anotar tudo. Aí fala, pô, está disponibilizando no site, porque aí depois você vai lá e pega, fica vendo todas essas estatísticas. Eu resolvi orientar a nossa apresentação de hoje de uma maneira mais, vamos dizer, mais intuitiva, mais voltada mesmo para o dia a dia do negócio. Produtividade é um conceito bastante antigo, né? Apesar de ser a palavra da moda aí, era bastante da moda, agora perdeu um pouco espaço para a sustentabilidade, que também é produtividade, né? Se imaginar você poder fazer a sua produção gerando um mínimo de impacto ambiental, né? Sustentabilidade é a produtividade ecológica, vamos dizer assim. Então, a produtividade é um conceito muito antigo, né? Que nossos ancestrais já consideravam, talvez não com todas as métricas, com os modelos matemáticos que são utilizados hoje, mas o conceito sempre foi muito utilizado, né? Então, quer dizer, na realidade, a produtividade é uma métrica que você relaciona a quantidade de um valor que você obtém relativamente aos custos incorridos para obter esse valor. Basicamente é isso que é produtividade, né? E esse conceito tem sido aplicado na agricultura, né, que é a produtividade da terra, né, quantos quilos de cana, ou o que quer que seja, eu posso tirar de um hectare de terra. Tem sido também aplicado à semente, se a semente é a semente que dá boa produtividade ou não. Tem sido aplicado, por exemplo, nos escritórios, com relação à produtividade em relação ao trabalho, porque esse é o fator, vamos dizer, crítico, é o fator mais relevante para a atividade que a gente estaria considerando. Tem sido utilizado na indústria com relação à produtividade de máquinas, eficiência energética. No segmento de farmacêutico, um indicador muito importante de produtividade é relacionado à pesquisa e desenvolvimento, tá certo? Que é um item de investimento crítico para a atividade. Muito bem. E no varejo, como é que funciona, né? Varejo, eu posso pensar na produtividade da minha loja, né? Quanto é que eu vendo por metro quadrado de loja? Eu posso pensar na produtividade da minha gôndola. Quanto é que eu vendo por metro quadrado de gôndola? Tem a questão do ponto comercial, né? Eu posso ver também, pensar por funcionário como é que seria isso. Depois eu tenho um item muito importante no varejo, que é a questão da logística, a questão dos estoques, né? Tanto em termos de formação de grade, quanto em termos de valor, de quantidade mesmo. E isso dá origem a um conceito que a gente ouve muito falar, os bancos falam muito, a gente às vezes não sabe muito bem do que se trata, que é o capital de giro, né? O que é o capital de giro? O capital de giro é um capital como outro qualquer, que ele gira rápido. Eu, quando compro uma fazenda, quando eu compro uma indústria, o meu prazo de recuperação desse investimento normalmente é longo. No varejo, tirando o ponto comercial, a luva, o dinheiro que eu invisto ali para rodar, para girar, esse é o dinheiro que é o capital de giro, que é basicamente estoque e o crédito que eu concedo aos meus clientes, né? Então, eu gostaria de fazer uma continha rápida e combinar. Tem várias maneiras de calcular isso, né? Cada um calcula de um jeito, provavelmente a McKinsey teria uma fórmula, a SAP teria outra, mas basicamente é o seguinte, quer dizer, qual é o capital empregado que eu tenho em estoque? Tá certo. Qual é o capital empregado que eu dou de crédito para os meus clientes? Quer seja cartão, quer seja cheque pré-datado, quer seja, enfim, o que eu empresto de dinheiro meu, o que eu financio o meu cliente na compra. E isso deduzido daquilo que o meu fornecedor me concede. Porque se eu tenho R$1 milhão em estoque, mas eu não paguei por esse R$1 milhão, R$500 mil ou R$400 mil,
o meu fornecedor me deu de crédito, então, de fato, dinheiro meu mesmo, eu tenho ali somente R$600 mil, tá certo? Bom, esse é um lado da equação, né? O outro lado da equação é o que eu faço com esse montante todo que eu aloquei no meu negócio. Quer dizer, quanto eu uso, quer dizer, o que eu faço, como é que eu consigo alavancar o meu negócio, as minhas vendas, com este capital de giro. Tá certo? Quer dizer, se eu tiver um estoque muito bem balanceado, eu não vou ter ruptura. Todo cliente que vier comprar na minha farmácia, ele vai encontrar uma solução, vai ser atendido. Se eu tiver um estoque desbalanceado, eu corro o risco de perder algumas vendas. No momento, à medida que eu perco venda, a produtividade desse meu estoque, ela diminui, porque ele está sendo útil para vender menos coisa do que ele venderia. Muito bem, então, através da comparação do meu capital de giro e dos itens componentes com o volume de vendas, eu posso acabar tendo algumas visões, algumas inspirações interessantes para o meu negócio. Bom, como é que faz isso? Hoje, existem sistemas especialistas, a gente acabou de ver a palestra do André, que representa um dos maiores provedores de solução do mundo, que eles já trazem, embutido neles, vários conhecimentos que a gente pode absorver rapidamente, que nos ajudam na gestão dos nossos negócios em todos os aspectos, não só logística, financeiro, pessoal, enfim, várias coisas. No caso específico de estoque, né, os sistemas hoje oferecem soluções fantásticas para você conhecer tudo do seu estoque. Giro disso, giro de categoria, enfim, qualquer indicador que você possa imaginar relativo à gestão de estoque, esse sistema já suporta. Por exemplo, você poderia, em casa, né, até manualmente, fazer uma análise ABC do seu estoque. Isso é uma coisa muito difícil. Eu sei que são muitos itens que as drogarias normalmente têm no seu estoque, mas isso aí, uma planilhinha, uma coisa simples, uma ferramenta simples, já te permitiria fazer uma análise ABC do teu estoque. Vocês desculpem, eu fiquei meio constipado, meio rouco com essa coisa dessa chuva, tudo. Então tá... Mas, enfim, então você tem uma possibilidade de montar em casa uma curva ABC de acordo com um critério que você estabeleça como seja relevante. Eu quero ver o ABC com, vamos dizer, a dimensão giro, os que giram mais e os que giram menos. É uma informação legal de ter. Você sabe quais são aqueles itens que são mais nervosos, que você repõe mais, você não tem problema de obsolescência, por exemplo. Quais são os itens de maior valor? É um outro enfoque. Você está olhando a mesma realidade, que é o estoque, só que com um aspecto diferente, né? Numa você está medindo a altura da população, na outra você pode estar medindo o peso da mesma população. Você pode ter com relação à ruptura, você pode ter com relação à obsolescência. Ou seja, a abordagem ABC, que é essa abordagem 80-20, acho que vocês já ouviram falar, que é o diagrama de Pareto, né? O que eles falam? Que 20% do teu universo ele representa 80% dos resultados. Então, se a gente vai ter que fazer um esforço, tenta localizar quem são esses 20 mais importantes, age em cima dos 20 mais importantes, que é mais barato, né, do que fazer tudo para todo mundo, que você já vai sair de cara tendo um benefício de 80%. Mas não esquece os 80% restantes, que o pessoal chama de long tail, né, que eles também têm 20% de resultado para dar, e é um resultado importante. Tá? Mesmo raciocínio para vendas, vamos fazer um cruzadinho. Aí, vendas, você pega o teu histórico de vendas e aplica lá, um ABC de vendas. Pode ser por valor, pode ser por quantidade, pode ser por margem. Por exemplo, um item A de margem, tá certo? Ele pode ser que ele suporte um estoque de giro menor. Se eu tenho uma margem alta num determinado item, eu não preciso tanto ficar me preocupando se esse item gira muito no estoque. Se ele tem uma margem alta, é um item que me interessa vender. Então, eu quero manter ele ali garantidinho na prateleira para quando alguém chegar para comprar, ele ter. Mas o meu custo de carregar estoque é 1% ao mês. É 1% ao mês. Mas se o teu item te dá uma margem de 30%, de 50%, talvez valha a pena você ter ele ali paradinho, nem que o volume de vendas não seja tão grande. Por exemplo, eu não sei o caso específico, cada caso específico é um caso específico. Bom, o outro componente é a questão do crédito que você concede. Eu tenho contas a receber com relação à venda. Tá? E aqui é o mesmo raciocínio, né? Quer dizer, o que eu tenho,
O meu contas a receber nada mais é do que um estoque de dinheiro, né? Ou um estoque de cartão, um estoque de cheque pré-datado, estoque, né? Você, então, compara com as vendas. Tem N ferramentas que você pode usar também, tá certo? Com relação ao crédito concedido, você tem um problema, não tem a obsolescência do estoque, mas tem o problema da inadimplência, que é uma obsolescência do cheque pré-datado do teu cliente, né? Depois tem o crédito obtido, que é aquele que você obtém do teu fornecedor. Então, você ter argumento de compra, você ter poder de barganha de compra, você saber comprar, também é muito importante, porque influencia a grade e também influencia o teu capital de giro, né? E aí, você tem aí aquela fórmula clássica, né? O capital de giro são os estoques, é o valor dos estoques, mais o valor dos créditos concedidos, menos o que você obteve do fornecedor. Esse é teu capital próprio empregado no negócio, tá certo? Quanto maior o teu capital próprio, mais caro ele é, porque ou você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso ou da aplicação financeira que você tinha, ou você vai ter que pegar dinheiro emprestado no banco. Isso custa dinheiro para financiar esse quadradinho azul mais escuro aí, né? Esse é o capital próprio aplicado em giro, né? Bom, aí vamos comparar como é que ele está em relação a vendas, né? Aí eu vou ver quais são minhas vendas. E descubro que a minha venda é bem menor que o meu capital de giro. Puxa, eu tô dimensionando uma caixa d'água para minha casa imensa para uma família de 4 pessoas que vão ter um consumo não tão grande, né? Quer dizer, eu estou com medo de um racionamento de água, alguma coisa assim. Então, eu estou mobilizando muito recurso, né, para suportar vendas que não são tão fortes. Como é que eu poderia tentar mudar essa equação? Ou eu tento reduzir um pouco o meu capital de giro, né, ou eu tento aumentar minhas vendas, né? Quando o pessoal chega numa situação limite, o que ele faz? Ele tenta aumentar vendas, mas via promoção. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai queimar estoque. Como ele está com o estoque muito alto, o capital de giro dele está alto, e ele não consegue aumentar vendas espontaneamente, o que ele faz? Deixa eu aumentar vendas através da promoção. Aí ele arruma uma promoção, aumenta vendas artificialmente, reduz o capital de giro. Tá? Então, neste exemplo, as vendas aqui, elas representam 1/3 do capital de giro empregado. Ou seja, você tem que vender 3 vezes, 3 meses, para girar uma vez o seu estoque ou o seu capital de giro, vamos dizer assim. Tá certo? Que é um giro muito lento, né? A economia hoje está muito mais rápida, né? Uma outra maneira de medir a produtividade tem o nome de rentabilidade. É a mesma coisa, tá certo? Só que a rentabilidade é a produtividade que mede o resultado obtido de um investimento que foi alocado numa atividade. E normalmente você usa unidades monetárias para fazer essa conta. Tá? Para os economistas, essa questão de rentabilidade, né, associada com a taxa de juro, eles chamam a taxa de juro lá academicamente de produtividade marginal do capital. Que ela mostra realmente, quer dizer, que a taxa de juro, na realidade, ela é um pouco decorrência do resultado que os investidores estão obtendo com seus investimentos no lado real da economia. Nesse exemplo nosso anterior, onde eu tinha um capital de giro de 3 vezes o meu valor médio de vendas mensal, eu estou numa situação bastante, vamos dizer, desalavancada, né? Porque minhas vendas estão apoiadas num capital muito grande. Se por acaso o meu custo financeiro para suportar esse capital de giro fosse de 10% ao mês, né? Então esse quadradinho aí à esquerda, né, ele me custaria 30%, tá certo? Porque ele teria 1 mês 10%, 2 meses 10%, 3 meses 30%, porque ele está sempre parado lá. Essa minha venda de 1 mês, eu teria que vender essa venda com os mesmos 10% somente para pagar o custo de capital do meu capital de giro. Então, as minhas vendas no período, elas teriam que me gerar 30% para que eu pudesse só esse valor para eu poder suportar o custo do meu capital de giro. O que é muito forte, né?
As taxas de juros agora estão caindo, né? A gente ouve, ainda não vi ainda na minha conta a taxa de juros cair sensivelmente. Mas se espera que em médio e longo prazo as taxas de juros caiam. Em alguns casos já está se conseguindo renegociar financiamento e cair a taxa de juros. Mas mesmo assim a taxa do Brasil ainda é uma taxa de juros muito alta. O custo de você empatar capital é altíssimo. Então essa é uma variável que eu acho que deve estar na mesa de vocês frequentemente. Se por acaso, através de um mecanismo qualquer de revisão de estoques ou de capital de giro, você conseguisse reduzir em 1/3 o teu capital de giro, que não é uma coisa difícil de ver, tá certo? Você teria um benefício imediato de 10% das suas vendas, que você poderia ou colocar no seu bolso, ou investir em alguma campanha de marketing para tentar alavancar suas vendas e ainda melhorar ainda mais a tua relação. Então é isso que eu quis aqui trazer para vocês hoje. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, parabéns, senhor Marco Vasconcelos.